Bom sábado, pessoal. Lá, vamos trabalhar. Título da lição e verso. Quem me ajuda? Como Deus nos resgata. Verso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. E aí, antes da gente olhar para a lição dessa semana, só recuperando o contexto, então nós temos dentro do escopo, do pano de fundo do que a gente vem estudando no texto de Efésios, duas expressões interessantes de oração no capítulo 1. Na primeira parte do capítulo 1, a gente tem literalmente uma oração de Paulo, feita de forma livre, inclusive, e nessa oração ele vai descrevendo ao longo das suas frases vários aspectos que de alguma forma impactam Paulo quando ele observa o que foi a salvação em Cristo Jesus e como se deu a transição na vida dele e na vida dos crentes desse encontro com Jesus. E por isso, a oração inicial, dos versos 3 até 14 do capítulo 1, trazem essa referência de exaltação à misericórdia e à salvação de Deus. Na segunda parte do capítulo 1, a gente observou motivos pelos quais Paulo ora pela igreja. E aí, nesta descrição, Paulo apresenta algumas questões importantes da transição do povo de Deus dentro do contexto da exaltação de Cristo, ou seja, a morte e ressurreição de Jesus e a exaltação de Cristo no céu traz na carona o povo de Deus, no sentido de que esse povo também é exaltado na mesma dimensão, e esse povo pode ser salvo na mesma dimensão que se deu o processo da ressurreição de Jesus. E por isso, Paulo ora pelos crentes para que eles percebam, compreendam, tenham a profundidade do conhecimento necessário desta salvação, desse ato misericordioso de Deus em salvar. Olhando, obviamente, para o que aconteceu na história de Jesus enquanto morte, ressurreição e exaltação. No capítulo 2, Paulo volta a uma escrita livre, principalmente nesse primeiro bloco, dos versos 1 a 10, e nesta escrita mais ou menos livre de Paulo, ele escreve quase que um poema, uma forma poética de descrição do que a gente chamaria de justificação pela fé. Ah, o título da lição dessa semana, Como Deus nos resgata, descreve exatamente a essência da justiça que vem da fé, ou da salvação pela graça e a justiça que vem da fé, como um texto mais completo como um título mais completo para essa referência. O que é interessante de observar na forma como Paulo vai tecendo os seus comentários aqui nos versos de 1 a 10. Ele descreve uma história. É como se ele estivesse fazendo um filme, e nesse filme, o personagem central do filme é aquele que um dia é criado por Deus para ser perfeito, para ser justo, para viver na forma como o texto do capítulo 1 descreveu Deus tendo predestinado todos os seus filhos para serem santos e irrepreensíveis. O capítulo 2 começa mostrando a decadência disso, a degeneração desse processo. Então, criados daquela forma, abandonamos aquele contexto e passamos a viver de uma outra maneira. A partir desta descrição de degeneração, Paulo demonstra e descreve o processo da justiça que vem da fé, o processo da salvação por graça, que é a segunda parte dessa introdução do capítulo 2. Quando a gente olha para essa sequência, o que é interessante observar na forma como Paulo vai construindo suas frases? A primeira coisa é, Paulo descreve, obviamente, para onde o ser humano vai na condição de pecado. Ele começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ele começa com uma descrição do nosso estado na condição de pecado. E essa descrição passa por vários temas interessantes. O primeiro desses temas interessantes é a escolha que Paulo faz
dos termos. Eu comentei isso na nossa prévia da lição na semana passada. Paulo escolhe dois termos importantes aqui de descrição de pecado. Um primeiro termo, uma palavra grega que Paulo escolhe, chamada hamartia, que é literalmente errar o alvo, é você mirar com uma flecha um alvo daqueles clássicos que tem no meio uma estrutura a ser atingida e você erra. Essa expressão, hamartia, tem a ver com isso, errar o alvo. A segunda expressão que ele escolhe, traduzida aqui como transgressões, um pouquinho mais abaixo, essa segunda expressão traz a ideia ou a percepção de alguém que ia por um caminho e desviou do caminho. Alguém que resvalou, tropeçou e caiu fora do caminho. Ou alguém que deliberadamente escolheu um caminho errado, podendo ter escolhido um caminho bom. Portanto, nessas duas expressões, ele dá a entender duas coisas importantes sobre a história do pecado. A primeira dessas coisas é que quando se fala em errar o alvo, esse errar o alvo pode acontecer tanto por negligência como por perda de foco. A negligência, pela falta de treino, a perda de foco, por alguma coisa que causou distração. E tanto uma quanto a outra, no sentido de errar o alvo, implicam você não chegar a ser aquilo que você poderia ter sido, ou não chegar a ser aquilo para o qual você foi feito. Esse é o sentido desse errar o alvo. Na segunda expressão, que é a expressão de transgressão, como o processo é de desviar do caminho e tropeçar no caminho, a abordagem aqui é negligência. Ou seja, conhecendo o caminho, sabendo o caminho, deliberadamente eu me permito cair, eu me permito tropeçar, eu me permito desviar do caminho. Seja numa ação direta de desviar, ou seja, escolher um caminho errado, seja numa ação derivada, eu escolher ser negligente sabendo que não deveria ser. Portanto, é uma ênfase um pouco maior do que a primeira abordagem. Na junção desses dois, Paulo não deixa ninguém de fora. Todo mundo que peca passa por um ou ambos os fenômenos de errar o alvo e de sair do caminho ou desviar do caminho. Quando isso acontece, uma sucessão de coisas começam a acontecer com o ser humano. A primeira dessas coisas que acontece com o ser humano é a perda da inocência. Se a gente observar a queda de Adão e Eva, isso fica bem nítido no processo. Há uma perda de inocência imediatamente após o pecado. Manifesta na redação do livro de Gênesis como o esconder-se enquanto nudez. A inocência que existia se perdeu. E ali não tem a ver com a nudez no sentido do processo que a gente conhece hoje de sensualidade ou coisas dessa natureza, que já é uma degeneração secundária do pecado. É a inocência no sentido de se sentir invadido, de se sentir visto de uma forma inconveniente. É essa a questão da inocência que é importante de se perceber lá no texto de Gênesis, porque é dela que decorrem todas as outras consequências da inocência, da perda da inocência, como a sensualidade, etc. Uma segunda coisa que a gente percebe com a história do pecado, ou com o advento do pecado, é que o ideal ou os propósitos do ser humano se perdem. O ser humano fica à deriva, sem saber agora para que ele existe. E isso também se manifesta quando a gente olha o pecado de Adão e Eva em algumas atitudes. Dentre essas atitudes, o esconder-se de fato da presença de Deus. A perda de propósito, a perda de sentido da vida, leva ao processo da reclusão ou ao processo depressivo do pecado. E aqui o depressivo, não a doença da depressão, mas o depressivo no sentido de perder completamente o foco, o rumo, os ideais da vida. A terceira questão resultante do pecado, que também é importante de observar, é que o pecado mata a vontade. O ser humano é criado livre, no sentido pleno dessa liberdade, é criado com um processo de disposição de serviço, de servir a Deus, e o processo de disposição do serviço altruísta, o serviço autônomo e altruísta, e isso se perde.
com o pecado. O pecado mata a vontade humana. Mata a vontade de servir a Deus e, consequentemente, todos os demais elementos vão na carona disso. Quando a gente observa essas consequências do pecado, é importante perceber que isso não tem volta, não há retorno possível. E é por esta questão que o pecado leva à morte. O pecado é a cisão completa com Deus por conta disso. Eu perco a referência de todas as coisas para as quais eu fui feito. E o resultado disso, obviamente, é a morte. A morte da vontade, a morte da inocência, a morte dos ideais é a morte do ser humano, é a morte do para que ele foi feito, do porquê ele foi feito. Como resultado disso, Paulo descreve: vocês estavam mortos nos seus pecados. A gente sempre referencia a morte a partir do ponto final dessa história, que é a perda completa da vida. Mas tem coisa pior do que perder a vida: é perder o sentido. Essa é uma das razões pelas quais não faz sentido persistir com alguém vivo no universo que tenha rompido com Deus. Muitas vezes a gente olha para essa questão e imagina Deus como um ser tirano, um ser maldoso que mata aquele que não lhe segue ou aquele que não vive de acordo com seus parâmetros. O problema é que a vida sem o padrão de Deus não faz sentido. É pior viver assim do que morrer. E aqui tem uma questão importante de consequência do pecado. Então, quando o texto diz o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, sim, isso pode ser ligado à questão da morte física, à questão do deixar de existir, mas mais do que isso, o salário do pecado ser a morte é a morte desses elementos estruturantes do ser humano. E, portanto, a vida que Deus entrega não é só o viver. E essa é uma outra coisa interessante de observar no Gênesis. Adão e Eva permaneceram vivos, porque Deus escolhe ocupar o lugar deles de forma voluntária. Mas o resultado de permanecerem vivos é que eles desfrutariam, entre aspas, a palavra, do pecado, para entender o que o pecado produziria neles se eles continuassem separados de Deus. Ou seja, não é uma vida que se possa desejar para alguém que você goste. Não é uma vida que se possa desejar para alguém que você ame, porque é uma vida desgraçada, no sentido correto da palavra, inclusive, desgraçada. Uma vida sem a graça de Deus. Quando a gente olha para essa questão, por que Deus permite que Adão e Eva continuem vivos? Por que que Deus persiste o processo da existência de Adão e Eva por um tempo? Entender as consequências do pecado era uma das formas de entender por que Deus era quem ele era, por que Deus faz as coisas do jeito que faz. Não que a gente precise disso, não que eu precise do mal para entender o bem, como propõe, por exemplo, a filosofia oriental. Mas eu tendo me tornado escravo do mal. O mal agora pode ser usado como lição. Ou seja, uma vez que o mal exista, ele pode ser usado como ferramenta ou como lição para eu entender aquilo que eu perdi na história do bem. Principalmente se a gente levar em conta que o tempo de existência de Adão e Eva, do lado de Deus, é um tempo relativamente curto. Independente de quanto tempo eles tenham ficado no Éden, se a gente considerar que Adão teve o primeiro filho com 130 anos, ele viveu menos do que 130 no Éden. Algum tempo lá. O fato é que esse tempo é curto para entender na amplitude tudo o que Deus é. Portanto, o processo do pecado roubou de Adão e Eva a possibilidade de convivência com Deus. E por isso, o pecado agora é usado no sentido de permanecer vivo durante um tempo no processo em que o pecado domina. É uma forma de perceber aquilo que se perdeu. Porque mesmo sendo pequeno o tempo de Adão e Eva no Éden, o tempo de convivência no pecado, 900 anos, em números redondos, permite a Adão contrastar os elementos, ou seja,
800 anos vivendo em pecado permite o contraste com os 100 anos vivendo no Éden, no sentido de números arredondados, obviamente. E isso dá agora a possibilidade de Adão olhar para trás e falar: isso é o que eu perdi, isso é o que Deus pretendia e eu rejeitei, e como resultado estou vivendo essas coisas aqui. Ou seja, melhor seria não viver. Quando você olha o pecado manifesto na sua essência, sem a mão protetora de Deus no sentido pleno, por exemplo, Jó, você também vê isso. Em frases de Jó, de Jeremias ou de outros que viveram a essência do pecado no sentido da manifestação física do pecado sobre alguém, você vai ver frases como maldito o dia em que nasci, maldito o dia em que concebeu a minha mãe. Essas frases são frases depressivas, que podem até estar misturadas com a doença mesmo, da depressão, posto o resultado do pecado. Mas o fato é que essas frases mostram de forma bem clara o que seria viver sem Deus. E isso é importante da gente perceber nessa forma como Paulo introduz o texto, ou seja, ele dá uma ênfase bastante grande ao fato de que estávamos mortos e a condição desse estar mortos. E essa condição tem algumas referências importantes. Ou seja, viver separado de Deus, viver separado de Cristo, produz consequências na vida. Por exemplo, a primeira consequência na vida de viver separado de Cristo é que a gente troca o dono. Eu perco Deus como aquele que me guia e ganho um novo dono. Paulo ilustra esse dono como o príncipe da potestade do ar. E aqui Paulo escolhe um termo que é interessante quando você conhece um pouquinho da cultura grega ou da forma como os gregos encaravam a questão da metafísica. É comum você ver nas frases dos gregos coisas do tipo: por todo lado que a gente olha e vê o ar, no sentido de perceber o ar, existem demônios. Alguns deles chegavam a dizer que existem tantos demônios que você não consegue penetrar com um alfinete no ar sem esbarrar em um dos demônios. Quando Paulo usa essa expressão, potestade do ar, e o príncipe da potestade do ar, ele pega algo que é comum na mente grega, de imaginar que estamos cercados de demônio em tudo aquilo que existe de ar ao nosso redor, para mostrar que aquele que vive sem Cristo vive à mercê disso, vive dominado por essa condição. Outra coisa interessante de observar a forma como Paulo descreve a consequência de viver sem Cristo é que ele pontua que viver sem Cristo é viver como os demais que estão no mundo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, existe uma pauta, existe uma narrativa, existe um conjunto de valores presentes no mundo, que aquele que se desliga de Cristo imediatamente absorve esses valores e passa a viver segundo o mundo. O que significa que o cristão perde aquilo que de mais importante ele tem, que é a dependência de Deus, para viver agora dependente de outras pessoas, de outros fatores. Daí o fato do cristianismo exigir, no processo de retorno, duas coisas importantes: o perdão e o serviço. Ou seja, quem não está a favor de Deus está a favor do mundo. Quem não está a serviço de Deus está a serviço do mundo. Daí a expressão de Jesus nos evangelhos de que ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. E não é possível servir a dois senhores. Essa forma de percepção de que vivemos a partir de uma referência presente no mundo é outra das preocupações de Paulo nessa descrição. Uma outra questão é que quem vive separado de Cristo vive uma vida de rebelião, portanto, de desobediência, e essa vida de desobediência constante leva o ser humano a um processo de aprofundamento no pecado cada vez maior. E isso é descrito em uma outra expressão que Paulo também gosta de usar, que é o domínio da carne, ou da concupiscência da carne, ou dos desejos da carne. Ou seja, estávamos presos às inclinações da carne. É o que a gente encontra no final do verso 2 e no verso 3, quando Paulo descreve: estávamos sob o domínio do príncipe da potestade do ar, que agora
atua nos filhos da desobediência. E aí ele continua, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Ou seja, viver sob o domínio dos desejos da carne, viver como os filhos da desobediência, ou viver em rebelião constante, é uma outra consequência da vida sem Cristo. E aqui há duas questões importantes que a gente pode lembrar, uma de Paulo, outra da história. De Paulo, se a gente vai a Romanos, no capítulo 1, Paulo apresenta o processo de decadência do ser humano. A partir do verso 17, lá no capítulo 1 de Romanos, tem uma escadinha posta ao inverso, né? Uma escada para descer, não para subir, daqueles que deixam de glorificar a Deus. E ele vem descrevendo toda a degeneração produzida por esse processo. Dentro dessa descrição, ele pontua: não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, a partir do verso 21 do capítulo 1, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Percebe? Eu perco a inocência, perco a vontade, perco os propósitos. Minha mente se torna nublada a ponto de ficar nula. Dentro disso, desse cenário, o que acontece? Obscurece-lhes o coração, se tornam loucos. Inculcando-se sábios, tornam-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem. Ou seja, não dá para ficar sem um Deus. Ou eu tenho o Deus verdadeiro, ou vou criar um para substituí-lo. E assim o ser humano faz. Cria um Deus para si mesmo. Fazendo isso, ou seja, elegendo para si o seu próprio Deus, criando-o à semelhança daquilo que é corruptível, ou de aves, ou de quadrúpedes, ou de répteis, o que Deus faz? Deus deixa o ser humano no seu curso e, ao deixá-lo, o que acontece? Esses seres humanos são entregues à imundícia pelas suas concupiscências, pelo seu desígnio de coração, para desonrarem o corpo entre si. Ou seja, a degeneração humana transforma o ser humano de algo que era semelhante a Deus a algo que vai para baixo, em termos de hierarquia, daquilo que é a natureza. O ser humano se torna inferior à natureza. E a natureza decaída do pecado. Não a natureza criada por Deus, obviamente. O que significa que ele vai para o nível mais baixo que pode ir alguém dentro dessas condições. E é disso que Paulo trata ao descrever essa questão da inclinação da carne. Há um texto interessante, não sei se vocês devem lembrar do autor, mas não sei se leram o texto. Tem um autor chamado Oscar Wilde, e ele é um sujeito brilhante nos seus textos, mas que se perdeu em um ponto da vida, no sentido de deixar-se levar pelas concupiscências da carne, pelos desejos da carne. E ao decair na sua condição, foi parar na prisão. Na prisão ele escreve um texto, aliás, há vários textos de cárcere muito interessantes, esse é um deles, chamado De Profundis. E nesse texto ele descreve esse processo da degeneração da forma como ele, Oscar Wilde, enxergava a sua própria decadência. É um texto muito interessante porque, em paralelo ao texto de Paulo, ele descreve de forma bem própria essa coisa da degeneração produzida pelo pecado. Ele diz assim: os deuses me concederam quase tudo. E aí ele vem descrevendo o que é isso. Eu possuí o gênio, um nome, posição, agudeza intelectual, talento. Fiz da arte, da filosofia e da filosofia uma arte. Não havia nada que dissesse ou fizesse que não provocasse admiração das pessoas. Peguei o drama, a mais objetiva das formas da arte que se conhece, e transformei-o numa forma de expressão tão pessoal quanto o poema lírico ou o soneto, ao mesmo tempo em que ampliava o seu alcance e enriquecia as características. Tratei a arte como suprema realidade e a vida como uma mera ficção. Despertei a imaginação do século em que vivi para que criasse um mito e uma lenda em torno da minha pessoa. Resumi todos os sistemas numa única frase e toda a existência numa epígrafe. Além de todas essas coisas, eu ainda tinha algo diferente. E aí ele começa a descrição da decadência. Mas deixei-me atrair por longos períodos de ócio sensual e insensato. Divertia-me em ser um flaneur, um dandy, um homem da moda. Cerquei-me
de naturezas menores e de inteligências medíocres. Dissipar o meu próprio gênio e desbaratar uma juventude que me parecia eterna provocava em mim uma estranha alegria. Cansado das alturas, desci voluntariamente às profundezas em busca de novas sensações. O que o paradoxo significava para mim no âmbito do pensamento, a depravação passou a significar no âmbito das paixões. Estou agora há quase 2 anos na prisão. Durante esse tempo, meu temperamento me fez passar por momentos de selvagem desespero, de entrega total ao sofrimento, que era contristadora até para quem a observava, por uma raiva terrível e impotente, por sentimentos de amargura e rancor, por uma angústia que me fazia soluçar, um sofrimento que não encontrava palavras para expressar-se, um arrependimento mudo, um pesar silencioso. Percebe que quando Paulo descreve a questão de mortos em nossos delitos e pecados, Oscar Wilde consegue materializar uma cena, no seu jeito peculiar de escrever, o que isso de fato produz. O desespero em que ele entra e, por fim, a única coisa que resta, um pesar silencioso. Pergunta, uma pessoa nessas condições tem sentido viver? E é a partir dessa referência que a gente começa a estrada inversa da descrição do texto de Paulo. Paulo diz: foi deste lugar, dessa prisão, nestas condições degradantes, que Deus foi lá e nos resgatou. E aí ele inverte agora o modelo, mostrando o que Deus faz. A primeira coisa que Deus faz é atuar naquilo que degenerou em primeiro. Ele busca o primeiro referencial de morte, a inocência, e resgata isso. Lembram quando Pedro encontra Jesus, ou Jesus encontra Pedro, e Pedro se atira aos pés de Jesus, pedindo para Jesus se afastar dele, porque ele é um pecador degenerado e que não merece o olhar de Deus? Lembra o milagre da multiplicação da pesca maravilhosa e a sequência do ato de Pedro em pedir para que Deus se afaste dele, para que Cristo se afaste dele? A primeira coisa que Cristo faz é isso, é recuperar essa inocência. E a forma de recuperar essa inocência é o perdão. Daí o fato de que em várias circunstâncias diferentes, Jesus primeiro perdoa os pecados das pessoas para depois atuar nelas em uma outra dimensão, seja física ou qualquer outra questão. Porque essa inocência que se perde só pode ser recuperada com o perdão de Deus. A segunda coisa interessante nessa sequência que Paulo estabelece aqui é que Deus recupera o propósito da existência, recupera o para que fomos feitos. E a forma que Deus escolhe recuperar isso é nos dar tarefa, nos dar missão. A primeira coisa que Deus faz logo depois que recupera a dignidade de Pedro é virar para ele e falar: eu vou fazer de você pescador de homens. Missão. E essa missão renova o propósito, renova o sentido da existência. Ainda que não seja a missão inicial lá do tempo da criação, é a missão possível neste tempo. Ou seja, quando executamos a missão, a pregação do evangelho, o testemunho, de alguma forma miraculosa, Deus recupera em nós o sentido inicial da criação. Se a gente volta ao capítulo 1, lembra? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Quando executamos a missão, é esse mesmo amor posto em exercício, posto em atividade, que nos recupera a condição original, a condição da criação. Porque enquanto estamos atuando na missão, não sobra muito tempo para fazer besteira ou para pensar besteira. Numa linguagem bem simples de entender. A terceira coisa que Deus recupera em nós é a vontade, o desejo de servi-lo, o desejo de viver com Ele, a ponto de ser para nós impossível ficarmos longe dele outra vez. Essa recuperação da vontade acontece no processo de convivência com ele, no processo do aprofundamento do conhecimento da palavra, algo que estava na oração de Paulo, no capítulo 1. E aí começa a transformação. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Já não sou eu quem opera,
Deus opera em mim e a partir de mim. E mais do que isso, somos transformados. Paulo também usa essa mesma expressão, transformados pela renovação da nossa mente. Lembrando que essa renovação da mente tem a ver com a capacidade volitiva, com a vontade. Porque o conceito de mente abordado por Paulo tem a ver com essa questão da consciência, o lobo frontal, a percepção da vontade de Deus. Ou seja, o caminho de resgate é um caminho de retorno de cada um dos itens que o pecado foi destruindo. E, consequentemente, a gente muda a forma de viver. Mudando a forma de viver, ou seja, vivendo a partir da referência de Deus, cumpre-se em nós aquilo que está proposto no processo da restauração. Então, obviamente, se estávamos mortos, o retorno à vida é ressurreição. Se aqui é uma metáfora entre o que é a morte física e a vida física, no campo espiritual, a morte espiritual, a ressurreição é refazer a vida, no sentido de todos os elementos para os quais estávamos tendencialmente voltados se voltam no caminho inverso. Por isso chama-se conversão. Dentro dessa estrutura, uma vez convertidos, algumas perguntas começam a surgir. E aí vem uma parte do texto muito interessante, que é a parte da defesa da justificação pela fé ou da graça de Cristo. Porque a sequência que Paulo usa para mostrar esse retorno começa assim: mas Deus, sendo rico em misericordiosa, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos, ele volta a repetir a questão, nos deu vida juntamente com Cristo. Portanto, o caminho de retorno não depende de nós. O caminho de retorno é um ato deliberado de graça, é um ato deliberado da parte de Deus em prover graça. E é isso que fazia Paulo se encantar na descrição da sua oração lá no capítulo 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E assim, sucessivamente, ele segue na oração. Ou seja, é impossível olhar para o amor de Deus e não entender a grandiosidade dele, conhecendo a nossa realidade do pecado. O que significa que é a graça que nos salva. Então, o primeiro elemento importante da justiça que vem da fé é entender de uma vez por todas que somos salvos pela graça, não há merecimento algum no ser humano que pudesse mudar a condição de Deus. E aqui vem algumas coisas importantes da forma como Paulo escreve esse texto e pontua o amor de Deus. Primeira coisa é, sim, Deus é perfeito e não tem nada que a gente possa fazer que satisfaça essa condição de perfeição. Ou seja, nada que um pecador pode fazer mudará a condição de separação entre ele e Deus. Por melhores que fossem as obras ou atitudes humanas, elas nunca seriam suficientes diante da dignidade de Deus. Mas uma outra coisa que decorre disso é a essência de Deus ser amor. E então, pecado, de fato, não ser só uma questão de discussão a respeito da lei. Lembre, pecado também é transgressão da lei, mas não é só a transgressão da lei. A lei manifesta o que o pecado é no sentido de mostrar o erro cometido. Mas pecado, na sua essência, é um ato contra Deus. E se Deus é amor, pecado tem a ver com a negação deste amor. Portanto, o pecado tem a ver com quebrar ou magoar um coração, despedaçar um coração. O que significa que você até pode expiar o pecado quando a gente olha para a lei. A morte de Cristo é a demonstração disso. O pecado não se perdoa, pecado se paga. Foi expiado o processo do pecado de transgressão da lei. Mas como é que eu corrijo a mágoa no coração de Deus? Isso é impossível. O que significa que, sim, Cristo expiou o que a lei exigia, expiou o pecado no sentido de pagar o preço que a lei exigia. Mas o ato de salvar é algo inexplicável, porque não há como recuperar o coração daquele que foi magoado, a não ser que haja perdão. E o perdão é um ato voluntário do que está magoado. Aqui tem uma questão importantíssima
na forma como Paulo descreve a graça, na forma como Paulo descreve o amor de Deus. Ou seja, o processo da salvação é um ato deliberado de amor, um ato deliberado de perdão. E isso é importantíssimo de se manter em cena, porque na hora que a gente entende isso, a gente entende consequentemente todo o restante do processo. Por que que o texto termina da forma como termina? Se a gente olhar a sequência a partir do verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, isso tem a ver exatamente com isso. O coração magoado de Deus atua na nossa direção com um perdão impossível de explicar. E aí vem, porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, eu tenho que acreditar que o amor de Deus é real. Eu tenho que acreditar que ele não guarda rancor. Eu tenho que acreditar que ele fez isso de forma voluntária e plena. E esta fé é dom que vem de Deus. Ou seja, nem este acreditar é meu, é um dom, porque é ele quem me ressuscita para voltar a ter fé. E aí, nesta condição, vem a sequência do texto. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, e aqui vem a essência do modelo, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, na história da justificação pela fé, ou na história do plano da redenção, há uma sequência. A primeira parte da sequência é: antes da fundação do mundo, Deus é amor. A segunda parte dessa sequência é: antes da fundação do mundo, Deus planeja que sejamos irrepreensíveis e santos. A partir da criação do mundo, Deus nos concede a liberdade para compreender isso, para viver isso e escolher isso. E escolhemos mal. Erramos o alvo, desviamos do caminho. O que Deus faz? Não cruza os braços, porque antes da fundação do mundo ele é amor. E, portanto, o plano da redenção já está feito. O que significa que imediatamente após o pecado ele põe em marcha a única coisa possível para um Deus que é amor: amar. Faz isso nas duas dimensões que o pecado exigia. A dimensão número um, pagar o preço, para legitimar sua possibilidade de intervenção, não porque não pudesse fazê-lo, porque ele é Deus, mas no sentido das acusações que Satanás pauta na sua narrativa. E, como segunda questão, o perdão. Nesta condição de perdoados, revitalizados, revividos em Cristo, qual é a situação? A situação agora, voltamos para o plano original. Fomos criados para um propósito, e o propósito é as boas obras, aquelas que de antemão ele preparou. Ou seja, aparece aqui uma contradição evidente. Essa contradição é: nenhum sujeito que nasce de Deus vive sem as obras de Deus. Ou seja, não pode haver contradição aqui. Se alguém é nascido de Deus, suas obras são as obras de Deus. Se alguém é nascido da carne, suas obras são as obras da carne. Embora a justificação descreva que não há nada em nós que guarde competência para isso, o inverso é igualmente verdadeiro. Ou seja, se salvos, manifestaremos na vida a salvação promovida por Cristo. Por isso, Paulo orava para que os crentes da sua igreja permanecessem em Cristo. Porque permanecendo em Cristo, as obras manifestas são as de Cristo. Permanecendo no príncipe das potestades do ar, as obras são as obras da carne. Ou seja, todo aquele que é salvo pela graça, imediatamente começa a viver desta graça. Daí a expressão de João: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, eu não guardo os mandamentos para amar a Deus. Eu guardo os mandamentos porque eu entendi o amor de Deus, e a única resposta possível a um amor inexplicável do tamanho de Deus é obedecê-lo. E obedecer, a partir daí, deixa de ser uma carga, deixa de ser um peso, deixa de ser algo difícil
para ser algo, entre aspas, natural. Não é natural no sentido pleno, porque Paulo descreve, ainda persiste em nós uma natureza pecaminosa. Um dia voltará a ser natural no sentido pleno. Portanto, há algo que precisamos fazer com urgência, e Paulo vai bater nessa tecla várias vezes, assim como João e outros. A gente precisa permanecer ligado a Cristo. Essa é a nossa parte. Ou seja, compreendendo o amor de Deus, precisamos permanecer ligados a Deus, orando sem cessar, estudando sua palavra, buscando constantemente a orientação de Deus. Se fazemos isso, a consequência é, ele nos dará poder, o dom necessário, a fé, para que, pela fé, estejamos fazendo aquilo que precisa ser feito, as boas obras para as quais fomos criados. A essência da lição dessa semana é descrever a nossa história nesse sentido, nesse percurso de retorno à estrutura original para a qual fomos feitos. Enquanto vivemos aqui, temos as lutas do processo, principalmente a maior delas, que é permanecer ligados em Deus. E as lutas, obviamente, com o ambiente externo, aquele que nos cerca, nos impactando constantemente para o mal. Além disso, dentro de nós repousa ainda, reside ainda a essência do mal, uma vez que guardamos dupla natureza. Somos filhos de Deus por adoção, mas somos filhos do pecado por nascimento, até que a redenção se confirme em nós no fim da história. Ou seja, não dá para baixar a guarda, e por isso a gente vai ver alguns textos na sequência do livro de Efésios que mostram isso. Não dá para baixar a guarda, não dá para desfazer do uniforme da guerra, porque estamos em guerra. Fomos redimidos, graças a Deus por isso, mas há um caminho a ser trilhado. Uma vez que nos desviamos dele, há um caminho de retorno para atingirmos o resultado final ou o lugar final, que é a esperança de todos nós, o prêmio da soberana vocação, para usar o texto de Paulo como referência. Que Deus nos abençoe, para que a gente, compreendendo o tamanho do amor de Deus em todas as suas dimensões e compreendendo a desgraça que o pecado é em todas as suas dimensões, a gente faça a escolha correta, acerte o alvo e volte no sentido de retorno mesmo, ou no sentido de permanência para os caminhos de Deus. Esse é o meu desejo para vocês, é o desejo para mim, até que a redenção se confirme em nós. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as circunstâncias desse mundo, temos a confiança, a certeza da manifestação do teu amor por nós e em nós, cada um dos nossos dias. Dá, Senhor, que possamos, aceitando essa graça, viver de acordo com ela, no poder do Espírito Santo e, principalmente, que executemos a missão e, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. Que lhe pedimos por Jesus. Amém.